Sejam muito bem-vindos ao 5º episódio do SOS Neurocast. Meu nome é Caio Nuto, sou neurocirurgião e hoje nós temos uma convidada muito especial. Hoje nós estamos aqui com a doutora Gisele Coelho, no nosso 5º episódio do SOS Neurocast, o seu podcast de neurocirurgia. E aí, doutora Gisele, uma grande neurocirurgiã pediátrica e entusiasta de todas as tecnologias envolvidas na neurocirurgia, no desenvolvimento disso, e a gente vai falar bastante disso hoje no nosso podcast. Eu passo a palavra para o Caio, então, para a gente começar com as perguntas e também tirar todas as dúvidas de vocês sobre a doutora Gisele. Antes de a doutora Gisele dar as boas-vindas, eu vou apresentá-la. Ela é neurocirurgiã pelo INC, o Instituto de Neurologia de Curitiba. Ela fez fellow em neurocirurgia pediátrica na Policlínico Gemelli, em Roma. Ela é membro da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Pediátrica. E também é uma grande atleta. Ela pedala indoor, pula de asa delta, nada com tubarões. Vamos ver isso, uma mulher neurocirurgiã tão radical. E, além disso, tem a visão futurista da neurocirurgia, que é o que brilha meus olhos, eu admiro muito. Né? Já está participando de cirurgias no metaverso, a gente vai saber tudo isso hoje. Então, seja bem-vinda, doutora Gisele, ao nosso 5º episódio do SOS Neurocast. Muito obrigada, Caio, muito obrigada, César, pelo convite. Olá, pessoal, vamos conversar hoje bastante sobre essas inovações. Então, vamos lá, doutora. A gente sempre começa o podcast, né? Todos são neurocirurgiões que a gente entrevista ou residentes de neurocirurgia, e a gente sempre começa como é que foi essa escolha da neurocirurgia. Se deu no começo da faculdade, se foi antes da faculdade, se foi depois, se foi por acaso, se teve alguma inspiração. O César, na semana passada, foi retrasada, contou a história da decisão dele, foi baseada na avó, e isso realmente foi algo que não me emocionou, mas não só me emocionou, mas emocionou a muita gente que assistiu. E a gente queria saber como é que foi a escolha da neurocirurgia. Hoje, você que é uma neurocirurgiã, como é que se deu esse processo de escolha e o incentivo que você dá para as mulheres também, que com certeza tem um maior receio da neurocirurgia por ser uma especialidade cirúrgica, né, mais pesada, era mais machista, né, restrita a homens, mas com certeza hoje a gente, com nomes como você, doutora Vanessa, que veio aqui, estão quebrando esse tabu e abrindo as portas da neurocirurgia para todo mundo. Então, seja bem-vindo. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. A escolha pela neurocirurgia veio já no primeiro ano. Eu já tive uma preferência pela dissecção, e no momento de dissecção, nos primeiros anos da faculdade, o cérebro me chamou muita atenção. Então, eu gostava da neurociência, gostava da parte anatômica, gostava dessa correlação anatômico-clínica e dessa neuroplasticidade. O conceito de neuroplasticidade, na época, estava sendo muito falado. Então, isso brilhava os meus olhos. Então, foi o primeiro contato com a neurologia / neurocirurgia, foi já nos primeiros anos da faculdade, que foram se intensificando a partir dos anos. Mas eu também gosto bastante de clínica, então foi a faculdade toda eu fiquei nessa dúvida. Eu não fechei inicialmente, eu gostava muito da parte cirúrgica, eu comecei a ver que eu gostava bastante, mas a parte clínica eu também gostava de algumas especialidades, então foi meio paralelo até o final. E gostava muito da parte pediátrica também, então a neurocirurgia pediátrica veio como uma forma de unir as duas áreas de paixão, e ao mesmo tempo é onde a gente percebe a neuroplasticidade com, grande, de forma muito notável. Então, foi por isso a escolha da neurocirurgia e depois, posteriormente, pediátrica. E aí, nesse processo, você fazia faculdade aonde? Eu fazia na Unicamp. Fiz Unicamp. Você fez Unicamp. Isso. E durante no primeiro ano, você talvez leu o Ângelo Machado, estudou a neuroanatomia funcional e você se deslumbrou com aquela correlação anatomo-clínica. E isso também foi um dos motivos principais que me fez escolher neurocirurgia. Mas a gente sabe que a escolha é algo difícil, porque com certeza você pensa, né, mulher no meio só entre homens. Uma coisa que a Dani, que é uma fellow da USP, que veio aqui falar uma vez, uma coisa que eu nunca tinha prestado atenção, mas, Caio, ela falou a questão dos plantões, né? Às vezes vai dar plantão, às vezes é um quarto só, um monte de homem no quarto, e
e neurocirurgia especialidade. Então, como é que foi essa questão? E aí, isso é uma pergunta que eu acho que muitas mulheres devem se fazer, né? Como é que foi essa questão, não só da escolha pela especialidade em si, mas o que envolve a residência e todos esses anos que vão se passar? Essa é uma excelente pergunta, porque tem um preconceito grande, um preconceito no seguinte sentido: puxa, é muito pesado? É muito pesado. São muitos plantões, você tem que coordenar a parte física e mental ao mesmo tempo, a sua vida pessoal. Então, tem esse preconceito de que não é coisa para mulher, né? Eu ouvi muito isso, agora eu espero que tenha menos, né, comentários nesse sentido, mas eu vi de vários professores: não, isso não é coisa para mulher. Quem vai fazer o jantar do seu marido? Sabe, coisas assim? Falar, tá, mas e se você quiser fazer, e se você acha que é aquilo que você quer fazer pro resto da vida? Porque a neurocirurgia, eu brinco que é 880. Não tem aquela pessoa que gosta mais ou menos e resolveu fazer neurocirurgia. Porque é uma prova de fogo, né? A sua vida é no mínimo 50% neurocirurgia. Isso é mínimo. Para começar a conversa. Na residência, ela quase 100%. Né? Vocês sabem bem disso, porque consome. Você não está disponível para os ambientes familiares, para as festas, muitas celebrações, você está de plantão, você tem que ficar de plantão. Então, desgasta muito, né? Mas eu não vejo algo limitante do gênero. Pelo contrário. Eu acho que quando você tem a paixão, quando você tem a disponibilidade, quer fazer o melhor, tem que fazer. A vida pessoal se concilia, né? Os homens não conseguem conciliar, então as mulheres conciliam também. É o mesmo desafio, que é para um lado, é para o outro. Mas ainda tem realmente muito preconceito, ainda tem essa questão que você bem colocou, né? Realmente, a gente não tem um lugar para se trocar diferente, então você acaba entrando numa rotina, e vou falar bem a verdade, em questão da rotina, você não percebe muita diferença. Você percebe muitas vezes em pequenas diferenciações ao longo da sua trajetória. Mas a rotina com seus colegas residentes, você realmente está fazendo o mesmo trabalho que eles, não tem diferença. Legal, muito bom. E aí, na neurocirurgia, o que é que foi que encantou com a pediátrica, com a área pediátrica? É uma área que muitas residências reclamam porque não tem no serviço, né? E eu acho que eu e César, a gente agradece ter uma neurocirurgia pediátrica muito forte, porque é uma neurocirurgia diferente em todos os aspectos, né? Você aprende a lidar com os pais, você aprende a lidar com expectativas, você aprende a lidar com um paciente que não sabe expressar o que ele está sentindo, né? Um exame neurológico que já é difícil fazer no adulto, imagine na criança, né? A gente faz o Glasgow no adulto, e na criança, como é que você vai avaliar, né? Mas é algo que me encanta também, e eu queria saber como é que foi essa escolha e por que decidiu só fazer isso e se dedicar praticamente à neurocirurgia pediátrica. A força que vem das crianças é algo muito mágico, né? Vocês já devem ter percebido isso, né? Te direciona e te impulsiona a fazer mais e mais. Neuroplasticidade é outro aspecto que me encanta muito. Então, muitas vezes são tumores agressivos, são tumores que fechariam o prognóstico, e a neuroplasticidade da criança muda a região funcional. Então, ela mantém a funcionalidade com outra área anatômica. Então, isso é muito interessante em termos científicos. Em termos mais próximos, é uma especialidade diferente, justamente pelo contato com os pais e com a expectativa. Então, os pais te entregam o maior tesouro deles. Então, é uma responsabilidade quadruplicada. Você está com uma criança ali que você tem que operar como se fosse seu filho, porque é assim que a gente pensa, né? Então, é como se fosse seu filho, então você vai fazer o melhor para aquela criança. É algo que encanta muito. Ver a recuperação desses pequenos. Tem paciente meu, aí já denuncia um pouco a idade, né? Que a gente não mencionará aqui, mas já está fazendo vestibular, gente. Então, assim, é muito legal. É muito gratificante ver que você operou pequenininho, criança, e hoje já está fazendo vestibular, né? Não, e o bom da neurocirurgia é que a grande maioria dos pacientes, você paciente pro resto da sua vida, né? Porque são doenças que dificilmente você vai operar, mesmo que o paciente esteja curado, você vai ter que acompanhar. Exato. Né? Da maioria das patologias neurocirúrgicas pediátricas, a gente tem que acompanhar. Então,
é um paciente que você vai ter uma relação pro resto da vida, né? E isso é muito gratificante, né? Porque acaba Muito. se tornando mais do que um paciente, né? Você tem uma relação de amizade. Família se torna a sua família. família. Então, assim, já fui em Exato. aniversários, já fui em festa de 15 anos, eu tenho um carinho enorme. É muito lindo. Então, você se torna parte da família mesmo, e acompanha esse pequeno Sim. até a vida adulta. Legal. E, doutora, a senhora falou de toda a parte boa, né? Agora, eu também queria saber, e acho que todo mundo quer saber também da parte ruim. Tem muita gente que reclama, principalmente, assim, algo que é mais polêmico, da relação do neurocirurgião pediátrico com os pediatras, né? Uhum. Essa relação que às vezes é um pouco conflituosa, que realmente tem discordância de opiniões e assim por diante. Uhum. Que isso é um ponto que talvez muitas pessoas acham que é um ponto ruim. Às vezes eu acho que é um ponto bom você ter essa discussão e tudo mais, mas assim, tem muita gente, acho que todos os residentes reclamam da pediatria, e não Sim. só da neurocirurgia, de Verdade. todas as especialidades que atuam junto com a pediatria. Então isso pode ser uma parte ruim, pode ser que para a senhora não seja, para mim não é, mas eu queria saber da senhora quais são as partes ruins também, né? Não só a parte boa, como a senhora disse. Eu achei muito legal você colocar essa questão, César, porque, assim, realmente, essa interface, ela é um pouco mais difícil, porque a neurocirurgia, na nossa formação, ela é muito mais objetiva, né? Ela é muito mais assertiva e, às vezes, não presta atenção em alguns cuidados, né? A pediatria, não. A pediatria já tem um excesso de preocupação nessa questão. Então, de lidar com os pais, como você passa o diagnóstico, como você passa o prognóstico. A neurocirurgia já tem algo mais objetivo. E é aí que vem o atrito, né? Muitas vezes. Muitas vezes eu fui chamada pela pediatria, puxa vida, seus residentes, olha só, como que falaram essa notícia para a mãe? E para o residente é normal, porque ele acabou de falar a mesma coisa para um adulto e foi tudo bem. Então, talvez, para alinhar essas expectativas e para alinhar a relação entre as disciplinas, ter o serviço de pediátrica em todos os locais de formação, que é algo que é super importante, porque aí, neste momento, é que a diferença aparece, que você aprende a conviver com ela. E essa diferença é extremamente saudável. Então, eu acredito muito, né? Esse atrito, ele é saudável, ele faz parte da formação. As pessoas reclamam, os residentes reclamam no começo da estágio da pediátrica, né? Ai, mas eles são muito chatos. Mas no final, a transformação é muito bonita, porque no final está um misto da neurocirurgia mais objetiva e da preocupação do pediatra, que é o que tem que ter, né? Para a criança é diferente. O cuidado que você tem que passar, tanto ao examinar, tanto ao abordar a criança e a família, é diferente. Então, uma relação com a pediatria pautada no respeito, pautada em chegar no meio termo, né, é super importante. Então... E além da relação, algum outro contra? Da parte pediátrica? Não só da pediatria, mas assim, de No toda a geral. neurocirurgia pediátrica. Os pais ligam muito? Não, isso é uma coisa muito legal que eu queria conversar, porque todo mundo fala assim, você é doida, você dá seu telefone para os pacientes, sim. E os casos mais complexos, especialmente os mais complexos, os pais têm meu telefone e vão ligar, sim, a hora que for necessário. Só ligam em extrema necessidade. Então, não tem essa questão, sabe? Eles têm bastante consciência com relação a isso e é uma segurança São os que eles pacientes têm. educados, né? Os pais os pacientes neurocirúrgicos, ele aprende com a própria doença, né? E realmente eles entendem quando é gravidade, né? Com o tempo Exato. eles vão entendendo o que é sinal de alarme e o que não é, né? Interessante isso. E o que não é. E, ao mesmo tempo, essa segurança é muitas vezes o que o pai precisa. Puxa, mas eu vou mandar uma mensagem, eu posso ir para o hospital? Que hospital que eu vou? Meu filho não está bem. Então, hoje, até eu tenho um telefone, que é uma secretária que fica com o telefone 24 horas. Uhum. Teve algum pai que ligou, teve alguém, né, alguma criança que não está bem, vai entrar em contato e eu vou ser acionada imediatamente. Então, é um cuidado que a gente tem que ter e traz uma segurança para os pais também. Além disso, uma orientação. Quando você orienta bem, né, a família, eles vão procurar o hospital, eles vão entender, igual você falou, sinais de alarme, né? Vão prestar atenção a cada piora ou a cada sinal que deva se preocupar. Sim, Então, sempre brinco com os pais, né? Quando eu falo, ó,
mãe, eu sei que você sabe muito mais do seu filho do que eu. Tenho certeza que quando acontecer alguma coisa, você vai ser a primeira a saber. Não você o primeiro, vai você. Então, o pai do paciente neurocirúrgico, a mãe, sempre tem essa percepção diferente da nossa, né? E eu acho que falar isso para eles e eles entenderem isso também é fundamental. Talvez por isso que eles também não entrem tanto em contato, e só quando percebem que tem algo realmente errado. Exato, exatamente. Então é aquela coisa, mas vão te incomodar, vão ligar, mas como que é? E sua vida pessoal? Gente, é uma segurança que precisa e está tudo bem. E quando identificam um sinal que pode ser algo de gravidade, né, ou uma válvula que não está funcionando adequadamente, esse contato faz toda a diferença. Você faz um diagnóstico precoce, você faz uma intervenção, se for necessário, precoce, né, sem ter a possibilidade de piora do paciente. Então, esse contato eu acho bem importante. Sim, com certeza. Muito bom. E aí, decidiu por fazer pediatria, né, como subespecialidade, neurocirurgia pediátrica. E aí, como é que foi a saída para Roma? Né? Como é que foi decidir fazer um fellow em Roma? Como é que foi o fellow em Roma? Quanto tempo foi? Se lá coloca a mão, se não coloca? Como é que era o dia a dia? Foi incrível, divisor de águas, o segundo grande divisor de águas na minha vida, porque a escolha por Roma foi quando eu perguntei para o Dr. Ramina, eu gostaria de fazer um estágio em pediátrica, e ele falou assim, nossa, você tem que fazer com o de Rocco. Eu falei, nossa, com o doutor de Rocco, um dos melhores do mundo. Eu falei, claro. E aí organizamos, ele mandou o Durante a e-mail, residência ainda? Durante a residência, eu estava no R4. E aí ele autorizou 4 meses. Então eu fiquei em Roma 4 meses, acompanhando, e no momento fiz italiano. Até eu lembro que ele me perguntou na época, você sabe falar italiano? Sei, não falava nem inglês na época. Ouvi, né, todas as músicas italianas que vocês possam imaginar, de Laura Pausini, sem entender nada. Depois fui entendendo. Cheguei lá falando um pouquinho, e as crianças olhavam para mim, tipo, quem é essa pessoa que não sabe falar italiano deste tamanho? Sabe quando elas me olhavam assim? Que elas estão falando, né? O que ela está falando? Mas depois você vai pegando, e eu só me comunicava em italiano com eles, então foi um período de grande aprendizado. Eu aprendi. Você fez italiano antes de ir para lá? Meses antes, César. Tá. No desespero, no meio da residência, mas deu tudo certo no final. E era importante saber italiano. Por quê? Porque as discussões todas, né, as definições cirúrgicas, tem uma reunião que é MM, de móvel mortalidade, até super legal, porque ele coloca um pote de MMs, que eu amo, MMs, os doces, e a gente vai discutindo os casos, e com chocolatinho lá, e os casos são todos em italiano. Então, eu perderia muito se eu fosse falando inglês. Na época, nem inglês eu falava direito, então, assim, tinha que aprender italiano mesmo. Legal. E foi muito legal. Foi quanto tempo? 4 meses. 4 meses. Muito então, bom. Foi muito, muito jóia. E o dia a dia como era? Centro cirúrgico. Centro cirúrgico, mas chegava a entrar em cirurgia? Chegava a entrar em cirurgia, participava de planejamento, participava ativamente, participava do follow-up, participava das evoluções, das trocas de curativo, né? E o serviço lá, intenso. Como era? Era grande, era... Um andar inteiro. Só para neurocirurgia pediátrica? É. E funciona perfeitamente. São no mínimo, são 2 dias cirúrgicos por semana que funcionam. Mas lá é público, privado, como é que é? Então, porque o sistema europeu é um pouquinho diferente, né? Então, tinha as duas possibilidades. Tinha a parte mais privada e tinha a parte vinculada ao público também. É um hospital muito famoso, né, em Roma, em toda a Itália. Então, convergiam os casos mais raros e complexos. É feito com neurocirurgia de ponta, é feito com discussão científica de ponta, né? Então, assim, todo mundo extremamente bem preparado. Foi um aprendizado, assim, sem precedentes. Eu sempre recomendo, e até indiquei, e depois foram residentes meus para lá, para ter essa mesma experiência, por passar por esse estágio, por ter essa formação, acompanhar esses pacientes, discutir as técnicas. Então, muita coisa que eu trouxe para o Brasil de aprendizado, a gente consegue utilizar hoje. Como, por exemplo, parece uma coisinha boba, mas avaliação neuropsicológica para operar crânioestenose. Ah, mas como assim? Eu vejo um bebê, eu vejo que ele não tem um atraso de desenvolvimento neuropsicomotor. Faça uma avaliação neuropsicológica. Você vai conseguir perceber detalhes de atraso da fala. Isso eles fazem lá em todos os pacientes. Pré-operatório e pós-operatório, como follow-up.
Então, você consegue, inclusive, identificar quais as técnicas cirúrgicas para uma correção crâniofacial que funcionam, Melhora mesmo. e a outra não. Então, com avaliação neuropsicológica pré e pós, esse foi um dos também grandes aprendizados que eu trouxe de lá. Né? Sem contar terapêuticas e quando você indica uma biópsia, quando você vai já tentando uma ressecção completa, estudos de imagem, né? Todo um conhecimento que vale a pena. Eu sempre falo para os residentes, esse estágio fora, você ter contato com outras realidades fora do país é fundamental para a sua formação. Porque você não fica enviesado, você não fica pensando que todas as condutas que você teve ou aprendeu aqui no Brasil são referências, né? Porque não são, e muitas vezes são até questionadas. Então, é importante ter essa visão dos dois lados, sabe? Sim. Tem uma visão crítica, né? A gente teve o mesmo comentário que a senhora fez, o Márcio falou pra gente também no último podcast, falando, vocês têm que conhecer algum lugar fora da sua residência, que realmente é você ter a visão crítica de outros lugares, como o Caio disse também. Eu queria perguntar para a senhora, assim, se a senhora, além dessa parte de um pouco mais detalhista, vamos dizer, da avaliação neuropsicológica e tudo mais, tem alguma diferença muito discrepante também da neurocirurgia brasileira com a neurocirurgia italiana lá de Roma, mais que a senhora percebeu e que depois que foi para lá resolveu trazer para cá também? E eu pergunto mais, os pontos positivos e negativos também. O que é que a gente é melhor do que eles em termos de formação, de um geral? De um geral. O que tem de muita diferença? O tempo de cirurgia, né? O tempo para estar tudo preparado. Lá funciona tudo perfeitamente. Então, assim, é 8h30 cirurgia? É 8h30. Isso é muito bom. É 8h30. Isso é inédito, É. né? Se tratando de criança, que tem todos os viés, você pegar a veia, a artéria e tal. Verdade. Não, 8h30, começa 8h30. Então, você consegue programar o seu dia perfeitamente. Então, você entra 8h30, meio-dia e meia, 1h é a hora para terminar. Você até consegue colocar uma segunda cirurgia à tarde. Às vezes começavam tumores à tarde. Ainda sai no final do dia para discutir caso, para escrever artigo. Então, o dia parece que rende mais. A parte burocrática é mais enxuta. Eu não sei se é mais enxuta, agora eu não saberia nem te explicar se é mais enxuta, porque é mais enxuta ou se as pessoas não preenchiam os papéis. Não, eu acho que às vezes, eu não sei se é o caso da Itália, mas eu vejo realidade até de São Paulo, diferença de hospital. O sistema, ele influencia muito na produtividade do médico. Influencia demais. Exato. Então, é um detalhe que o americano, ele calcula, eu li um artigo que ele calculava quanto é que o americano gastava em dólar se ele colocava o estetoscópio assim ou já na orelha, assim. Um mínimo de tempo. Imagina o tempo que a gente gasta nos sistemas, né? Se os sistemas dos hospitais, e a gente vai entrar no tema de tecnologia, eles evoluíssem para o médico realmente ficar mais produtivo, porque hoje os médicos são preenchidores de papéis. Exato. Né? Essa é a grande Os dificuldade médicos, nossa. você vê hoje intensivistas, médicos de UTI, a maior parte do tempo é preenchendo papel. Né? E você vê hospitais que investem um pouco mais nos sistemas, né? Nessa questão do médico ser mais produtivo, você vê o quanto o médico se sente mais feliz de estar lá, porque ele consegue ter mais tempo não fazendo coisa burocrática, né? Exatamente, essa é a grande diferença. E eu achei isso incrível, de você conseguir programar seu dia, porque hoje, é como você Nossa. falou, o dia cirúrgico aqui em São Paulo, o médico, independente do hospital, Esquece é um dia que qualquer você não compromisso. pode ter um compromisso fixo depois. Hoje Nada. mesmo, né, Exato. Caio? Hoje lá no hospital com a Exato. gente, passou na cirurgia tal hora, a cirurgia foi entrar no final da tarde. Isso aí né? quase agora. Então, É algo que a imprevisível. gente não consegue dar um horário, não, vai entrar essa hora. Também eu tinha programado uma cirurgia tal hora e teve um imprevisto. E acontece, né? E, enfim, Mas talvez fantástico essa isso. organização. Fantástico. Lá eles conseguem, e essa produtividade, ela influencia na sua produtividade científica. Por Sim. que Porque que- você acaba tendo tempo, né? Você tem tempo, Não, e em tudo eu acho que influencia. Porque você É. acaba tendo tempo para a família. família. E aí você Ah, acaba sendo uma sim. pessoa mais feliz e realizada pro seu trabalho. Porque você consegue ser produtivo, você consegue operar, você consegue publicar e você consegue ter tempo para a família, né? E você chega e janta em casa com sua família. Você fala, né? Olha, É. eu vou sair tal hora. E você vai Pronto. sair essa hora. Exato. Você consegue programar muita coisa. Então, isso é muito. Essa é a bom. grande diferença. Com relação ao que você perguntou, o que a gente tem de A mais. grande diferença, né? A nossa formação técnica é muito boa. Isso é que eu acho. Eu sempre imaginei isso.
A gente opera muito. Eu acho que por a gente ter mais casos, trauma e mais pacientes, eu acho que os residentes acabam tendo mais mão técnica, né? E é notável. E é É notável. muita diferença. Isso aí, realmente, Brasil, muito na frente. A senhora chegou a operar lá, realmente? Sim, eu entrei em várias cirurgias, não sozinha, né? Claro, mas entrei em cirurgias. Nos Estados Unidos, quando eu fui, ia só observador. Aí você realmente nem entra, nem paramenta. Você só observa. Só observa. Aí foi 4 meses em Roma, aí Isso. voltou, terminou a residência. Isso, E aí foi terminei a pros Estados Unidos residência, depois? fui para os Estados Unidos, fiquei 2 meses, aí foi um tempo mais curto, E qual foi porque o essa serviço? observação foi no Boston, né, em Boston mesmo. Aí eu acompanhei, eu fiz a parte de neuromodulação, então eu acompanhava muito exames de estimulação magnética transcraniana para terapêutica, estimulação magnética transcraniana como planejamento pré-operatório. Você sabia né? que eu fiz um estágio de 2 anos numa clínica que eu era técnico do estimulador de É magneto transcraniano? mesmo? Onde? Aqui em São Paulo? Não, lá em João Pessoa. Ah, Na é? faculdade? Durante a faculdade, na clínica do legal. Dr. Sânio Mororó, ele é neurocirurgião, fez aqui no IANSP, Ah, neurocirurgião funcional. Ele não era nem professor da faculdade, mas ele tinha uma relação muito boa com os acadêmicos. E ele contratava estudantes para serem técnicos da máquina nos pacientes, né? Pagava uma bolsa até boa, o salário muito bom na época que a gente estudante. sim. Mas o mais interessante era os casos, né? A gente tinha caso de depressão refratária, Exato. avulsão, dor por avulsão de plexo. E eu vi eu achava, no começo eu via mais por algo experimental, mas quando eu vi os resultados, cara, isso é muito incrível, Os resultados, né? eles são reais. Quando você começa, e aí a gente às vezes brincava, né? Porque a gente começava a estimular as áreas, aí começava a escrever, aí estimulava a área da mão, você não conseguia escrever. Você, cara, interessante, um negócio que não toca na cabeça, você consegue alterar. E aí você vê a aplicabilidade clínica disso para depressão. A gente vê casos realmente que não tinha tratamento com remédio, o paciente tinha uma boa melhora mesmo. Eu também acompanhei muitos casos e é uma terapêutica muito aplicada nos Estados Unidos, né? Porque funciona, os resultados são realmente impressionantes. E é minimamente invasivo, né? E o procedimento é legal. A touca, você calcular os pontos, e aí você vai vendo a neuroanatomia na prática ali, né? É bem legal. É bem legal. É correlação anatômica na prática. É correlação. Esse estágio que a senhora fez nos Estados Unidos, lá em Boston, foi ainda pediátrica ainda também? Não, aí eu fiz adulto também. Adulto também? Eu comecei a ver mais o serviço, sabe? Eu consegui ver a parte pediátrica no Boston Children's, com uma visita, e aí com o Dr. Benjamin Worth, e a parte de adulto. Aí com o Dr. Felipe Freg, depois eu fui para Cornell também, para ver a parte de estimulação magnética transcraniana. É bem bacana. Lá em Nova York? Em Nova York. Semana passada a gente estava com o Dr. Ricardo, que ele organiza o curso de acesso lá no Cornell. Nova York. Sim. É bem legal. 2 perguntas. A primeira, a que eu fiz para a doutora Vanessa na semana retrasada, se hoje você tem o privilégio de só trabalhar com neurocirurgia pediátrica. E a segunda é uma pergunta que eu vou, a partir de hoje, começar a perguntar para os convidados. Qual a cirurgia que você mais gosta da neurocirurgia? Nossa, essa é a pergunta mais difícil. Pergunta. Mas ela é dificílima de responder, né? Bom, vou responder a mais fácil. Eu trabalho predominantemente pediátrica, mas eu opero alguns pacientes adultos, especialmente quando é familiar de alguém que você conhece. Então, eu auxilio colegas, entro na cirurgia, mas é predominantemente pediátrica. Então, isso é ótimo. Legal. Eu gosto muito. A cirurgia que eu mais gosto de fazer, gente, é muito difícil. Não consigo falar uma, mas e a outra? Também gosto. Então, assim, eu gosto muito de crânio facial. Mas eu gosto da parte funcional de tumores, então eu gosto de planejar, eu gosto de entrar com neuronavegação, eu gosto de, de ver qual a parte que você pode ressecar, qual a parte que você não pode, entrar com estimulação neurofisiológica. Então, assim, não consigo te falar, sem contar a neuroendoscopia, que eu amo. Então, não dá. É uma pergunta difícil, né? Não dá para eleger. Mas eu ficaria, assim, entre as 3 áreas, crânio facial, tumores, e neuroendoscopia. E qual que a senhora faz mais? Crânio facial eu faço bastante. Números.
mas eu faço muita endoscopia, não sei, até difícil saber, não sei de números. Talvez empate até, não sei se uma dispara mais do que a outra. Que crânio-facial, eu cheguei até a fazer um mutirão. A gente chegou a operar 5 crânioestenoses em 3 dias. Mas aí é mutirão, né? Não conta tanto, mas... são esses, acho que os 3 eu gosto bastante. Malformações, né, que entra em parte crânio-facial também, não só a parte crânioestenose, mas malformações eu gosto bastante. E neuroendoscopia. Legal. Tem muita coisa legal que vai vir aí, já dando um spoiler. Em outubro, da parte de neuroendoscopia, a gente vai ter um curso bem interessante, bem inovador aí em outubro, que em breve eu vou contar mais detalhes. Muito bom, muito bom. E aí, como é que foi, já falando da parte pediátrica e dos cursos e de educação, como é que foi a história do bebê simulador? Como é que surgiu essa ideia? E como é que hoje está esse projeto do bebê simulador, né? A gente sabe dessa evolução, saiu até no Fantástico, e a gente quer saber um pouco dessa história, de como surgiu a ideia desde o início e até como é que ela está hoje, e quais são os planos para o futuro. Minha ideia foi numa cirurgia em Roma. Eu era R4, eu entrei numa neuroendoscopia, num bebê, uma cirurgia de urgência. Eu estava estudando no hospital quando o professor me chamou e falou: olha, você quer entrar? Você quer ver? A gente vai fazer uma neuroendoscopia. Falei, nossa, quero. E era um bebezinho que tinha uma alteração anatômica ventricular muito importante. Eu lembro que quando ele entrou com o endoscópio, eu fiquei pensando, nossa, mas como que eu consigo treinar esse procedimento? Porque até aquele momento, como que a gente aprendia a fazer neuronavegação ventricular? Com o professor te assistindo. Você entrava com o endoscópio no cérebro e você ia aprendendo ali na hora. Né? Não tinha modelo de treinamento antes. Ah, mas e o modelo cadavérico? O modelo cadavérico para endoscopia não funciona. Né? Você não tem o realismo, você não tem o cérebro com a consistência, a resistência. Então, eu saí daquela cirurgia pensando, nossa, eu preciso dar um jeito de treinar. E eu escrevi um projeto lá mesmo, antes de voltar para o Brasil, que era a neuroanatomia ventricular toda, né? Nos mínimos detalhes. E cheguei aqui pensando em construir uma caixa para poder treinar, porque eu tinha visto que tinha treinamento endoscópico, abdominal, que o pessoal usava uma caixa. Eu falei, vamos fazer isso para o cérebro, deve dar certo. Eu mostrei para o Dr. Ramino, na época, né, meu preceptor da residência, o responsável pelo serviço, ele falou, por que você não coloca isso num boneco? Você não coloca isso num bebê? Eu falei, gente, claro, por quê? Por que eu vou colocar isso numa caixa? Aí foi quando a gente começou todo o projeto de desenvolvimento. Naquele momento, o Dr. Ramina comentou comigo sobre o professor Samuel Zimberg, da Escola Paulista. E ele já estava desenvolvendo com um grupo do Nordeste um cérebro adulto. E fui conversar com ele, vim até São Paulo, até foi um bate e volta, imaginem, eu estava no meio da residência, e ele me recebeu, ele falou, não, vem aqui pessoalmente para a gente conversar. E aí eu vim, voltei até no mesmo dia, e a gente conversou, ele me convidou para fazer parte do projeto, e aí nós começamos a trabalhar juntos, né, eu mais cientificamente, ele já desenvolvendo, e foi quando a gente propôs de colocar numa ressonância, numa tomografia, para ver essa interface radiológica. Foi muito legal, porque já tinha uma interface radiológica muito boa, então, para o modelo adulto, já estava muito jóia a forma como ele tinha construído o ventrículo. Depois a gente fez só algumas adaptações, e aí surgiu o pediátrico, que o pediátrico tem até 4º ventrículo, porque eu estava pensando em endoscopia flexível, uma forma da gente fazer uma aquedutoplastia no futuro, né? Então, foi aí que veio a ideia do 4º ventrículo. Então, tem cisterna pré-pontina, tem basilar, tem ramos pontinos, tem, né, todas do adulto era só o 3º ventrículo para cima. 3º ventrículo para cima. A gente acomodou um pouquinho mais. E a criança foi a fontanela, que a gente fez o acesso transfontanelar. Então, a criança era um bebezinho em que tinha uma fontanela ampla, porque aí muda um pouco o acesso também. Era uma forma da gente ensinar essa abordagem em criança e como trabalhar isso. Então, a partir desse momento, a gente desenvolveu o bebê simulador e foi muito legal, porque foi o primeiro simulador pediátrico do mundo para treinamento de neuroendoscopia e de crânioestenose, porque a gente fez um modelo de hidrocefalia
E é o modelo de crânioestenose também, de escafo. No desenvolver, no desenvolver do projeto, a gente também fez simulador virtual. Então, primeiro o aluno ele coloca o óculos de realidade virtual, ele vê o passo a passo da cirurgia tridimensionalmente, depois ele vai para o bebê simulador para fazer o procedimento na prática. Então, esse passo a passo, ele é super importante, porque a gente começou a ver que a curva de aprendizado ela reduz muito quando você coloca a simulação virtual. E associar, a gente chama de simulação mista, quando a gente coloca o virtual e o realístico. Nesse projeto, foi o projeto que a gente ganhou o prêmio de jovem neurocirurgião da World Federation. Foi muito legal. Foi que anos? 2015. Legal. Caramba. Que aí a gente conseguiu representar bem o Brasil, acredito que foi o primeiro prêmio nacional. E eu acabei sendo a primeira mulher. O bebê simulador. Foi, na verdade, o bebê simulador, crânioestenose e hidrocefalia com a parte virtual, a simulação mista. Porque o que eles acharam interessante, a gente discutiu muito no prêmio, foi que esse modelo poderia mudar a educação neurocirúrgica. Com certeza. Você abrevia a curva de uma forma segura, né? Então, você vai operar esses simuladores ao invés de operar o paciente real. Sim, e então, quando você fala a gente, você, o Samuel, quando você veio para São Paulo, alguém da residência? A doutora Neuci Zanon participou muito e participa ativamente, e o professor Benjamin Worth, de Harvard. Ele foi um dos esse conhecimento desse professor do Benjamin foi quando a senhora foi para Harvard, e aí então conheceu ele, aí conversou, trocou ideias e tudo mais. Exato. Quando eu fui para lá, eu comecei a falar com ele que eu gostava da simulação, que a gente estava trabalhando no modelo adulto e que meu sonho era desenvolver modelo pediátrico. E aí ele comentou do trabalho que ele desenvolve na África subsaariana. Ele treinou, ele foi para lá, ele morou em Uganda. Ele treinou os neurocirurgiões a usarem neuroendoscopia. Ele mudou a realidade da África subsaariana. Porque a partir do momento que os neurocirurgiões aprendem a técnica, eles começam a utilizar. Então, aquelas crianças macrocrânicas que não tinham acesso a válvulas, a shunts, ele mudou toda a realidade daquela região. Então, quando ele viu a possibilidade de escalar esse treinamento, né, de trazer mais realismo, ao mesmo tempo que você abrevia a curva de uma forma segura, ele falou para mim, assim, foi o primeiro sim que eu ouvi de desenvolver o bebê simulador. Ele falou, nossa, vamos fazer, eu acho que tem uma grande aplicação no futuro, né, para que a gente possa ensinar cada vez mais e mais pessoas a utilizarem endoscopia. E ele já usa endoscopia flexível. Para a gente, nós não temos ainda essa cultura da utilização da endoscopia flexível, mas que em breve eu acredito que vai ser, né, fundamental que a gente aprenda também. Interessante que a senhora falou, quando eu perguntei a gente, né, eu não esperava uma resposta da doutora Neuci, mas eu tinha, quando eu estava prestando prova de residência, na verdade, no ano que eu prestei prova, que foi 2017, eu participei de um curso na Santa Casa, onde ela foi dar uma aula, e ela mostrou os slides do bebê simulador. Eu falei, cara, e aí, quando eu conheci a senhora, eu lembrava disso. Eu falei, cara, mas eu não sei quem que fez. Foi ela? Quem que foi? Quem que teve essa ideia? Realmente descobri que foi você, mas aí, agora, hoje, tô descobrindo que ela te ajudou nessa história. Super. E desde sempre, né? Então, ela sempre me ajudou, sempre estimulou. Inclusive, o prêmio da World Federation foi ela que falou para eu inscrever. Eu falei, doutora, mas acho que a gente não tem chance. E escreva. O não a gente já tem. Eu lembro até hoje que ela escreveu. No dia que eu recebi que a gente tinha ganho um prêmio, eu falei, meu Deus, eu fiquei assim, até chocada. Liguei para ela na hora, porque foi uma das pessoas que sempre me estimulou. E é uma pessoa que rompeu muitas barreiras na neurocirurgia, né? Com a questão de gênero. Porque na época, quando ela entrou, eram pouquíssimas, ainda menos, né, mulheres na neurocirurgia. Então, realmente é um grande exemplo para nós, né? Muito bom, muito bom. E aí, como é que evoluiu pro metaverso, né? Que foi a reportagem e como é que foi essa história toda? Como é que tomou essa proporção tão gigantesca, né? E tão futurista? Então, metaverso, aí veio numa conversa que eu estava tendo com os engenheiros e eles falaram, puxa, mas você já faz o metaverso na área da saúde, que é o MetaHealth. Você já está usando realidade aumentada, realidade virtual para planejamento pré-operatório. Por que não juntar os dois mundos? Por que não trazer
mais o metaverso, né, o meta-health para essa realidade. Então eu fiquei pensando, é verdade, a gente já planeja cirurgias, mas eu queria trazer o metaverso para a cirurgia. Eu posso fazer isso hoje em dia com o paciente? Não, porque eu tenho Lei Geral de Proteção de Dados e o metaverso na área da saúde ainda não está regulamentado, né, com leis que amparem e que nos possibilite fazer procedimentos hoje com o próprio paciente. Isso em breve eu acredito que será superado, né, que leis serão criadas e a gente consiga ultrapassar essa barreira. Mas não é possível. Então eu pensei, mas nós temos um paciente. Esse paciente é quase real. É o bebê simulador. Então, quem sabe a gente não consegue fazer a prova de conceito com o bebê simulador, para quando a gente estiver preparado com leis, né, com o amparo das leis, com a regulamentação, a gente possa usar no paciente. Brilhante. Então, eu falei para os engenheiros, será que a gente consegue criar um avatar? Eu adoro, porque eles nunca me dizem não. Acho que sim, então vamos tentar? Vamos tentar. Então, foi assim, né, pensando em criar um cirurgião. Daí, no caso, fui eu mesma, porque era uma prova de conceito. Então, a gente fez uma captura dos movimentos e o avatar... Cirurgia real. Uma cirurgia real de neuroendoscopia com uma biópsia tumoral. Eles capturam um equipamento específico. Isso, na verdade, tem uma captura com programas e aí você consegue capturar movimentos finos. Hoje, mais avançado. Hoje eu digo agora, essa semana já tem formas mais avançadas de a gente capturar movimentos finos das mãos. Qual que é essa ideia? Então, nós criamos o avatar. O avatar, ele me instruiu, me orientava durante o procedimento. Então, eu estava com o bebê simulador e o avatar me orientando. Olha, posiciona mais anterior o endoscópio, porque era uma biópsia num tumor na região da pineal. Faça dessa forma, centralize. Então, seria uma forma de mostrar que o avatar ele vai ter no futuro uma interação muito grande com o mundo real. Através da inteligência artificial, a gente vai alimentar esses avatares com dados. Então, ele vai conseguir responder perguntas. É para fazer uma terceira ventrículostomia nesse caso? É para biopsiar? Como que eu biopsio? Como que eu localizo? E ele vai conseguir ter um plano de identificação, por exemplo, com o bebê simulador, em que ele vai ser capaz de identificar se a pessoa está com o ângulo do endoscópio certo. E outras questões, né? Que a gente vai explorar mais para frente, como localização intraventricular, se vai estar manuseando adequadamente o instrumento. Então, vai ter forma, vai ser possível o avatar identificar se o aluno está errando ou não e corrigir. No momento é só para ele ser usado como vamos dizer assim, um professor para alguém que está usando o bebê simulador, é isso? Isso. Seria o professor, César, mas com uma possibilidade dele ensinar sem fronteiras. Sim. Então, imagine o avatar do professor Benjamin Worth, que foi quem descreveu a técnica de coagulação de plexo coroide. Ele conseguindo ensinar de uma forma realística no bebê simulador. Como que faz isso? Como que faz? Ele, com a técnica dele, porque a gente sabe que a cirurgia ela é técnica, ela é você ver o professor fazendo e você vai repetir exatamente igual. Inclusive, a gente fica até com as manias, né, nos professores, já devem ter percebido isso. E vocês vão, daqui a pouco, estar ensinando residentes e vocês vão perceber que eles vão pegar as mesmas manias que você tem. Né? Isso é muito legal, é muito interessante de ver. Até o jeito, é o jeito mesmo, fino, às vezes limpar o campo. Eles ficam igual, sim, você vai ver que eles copiam e é uma coisa, é um aprendizado que você não consegue entender como isso acontece, mas eles pegam exatamente o seu jeito de operar. A ideia dessa prova de conceito é que as pessoas possam pegar o jeito de operar, aprender com os melhores. Então, a gente vai eternizar esses professores. Esses professores que são outstanding hoje, né, que são descritores de técnicas, que são modelos, eles podem ser eternizados através dos avatares, e esses avatares podem ir sem fronteiras. Então, para as pessoas que nunca puderam ter acesso, né, a conhecer, não puderam conhecer pessoalmente, ver como opera em 4D, como se o professor estivesse do lado, eles vão poder ter um professor Benjamin Worth.
Eles vão conseguir ver como ele opera, como ele monta o endoscópio, né? Porque dá para a gente capturar e dá para criar o avatar de passo a passo e de toda a movimentação. Então, eu acredito muito que é um projeto que tem uma expansão muito grande em equalizar educação global. Sim. A gente pode começar no Brasil mesmo, onde tem regiões que tem que é muito carente em neurocirurgia. Não estou nem falando de pediátrica. Pediátrica tem muito mais, a carência ainda é muito maior do que neurocirurgia geral. Mas há estados no Brasil que a gente não tem neurocirurgião. Estados, né? Não tem neurocirurgião pediátrico no estado todo. Então, assim, nós temos realmente carências e que talvez elas sejam diminuídas através desse aprendizado, né? Então, levar essas técnicas, né? Levar mesmo, diminuir essas fronteiras econômicas e geográficas para o conhecimento. Acho que é o primeiro grande passo. Isso é fantástico. A senhora falando, eu já fico pensando um milhão de coisas. Eu tenho essas viagens, assim, eu sempre quero inovar alguma coisa, sempre tô pensando em algo, sempre algo tecnológico, né? Tentar mudar para melhorar e fazer praticidade na vida da pessoa, né? Não é só melhorar, é realmente tornar algo prático. E pensando já assim, com a senhora falando, eu pensava, pô, mas então vai ter um momento que o cara que nunca operou uma cirurgia dessa na vida e vai ter alguém instruindo ele a fazer uma cirurgia. Falando, não, faz assim, faz essa, porque você tem alguém do seu lado, é como se estivesse na residência, que tem o seu preceptor do seu lado, que você está fazendo. Exato. Né? Então, seria essa a progressão que você quer com esse projeto? Seria essa. Seria você ter o acesso com os melhores professores. E a gente sabe como isso é importante. Como a gente tem hoje referências e como essas referências moldam a sua vida. Porque é a partir delas que você aprende, é a partir delas que você reproduz o modelo de ensino. Então, que tal a gente aprender com os melhores? Sempre, né? Imagine... Sem precisar sair de casa, né? Sem precisar sair de casa. E o bebê simulador, no caso, né? A pessoa, você teria, vamos dizer assim, enviar esse bebê para essa pessoa e essa pessoa, então, teria esse treinamento, é isso? Isso com o óculos. Ela precisa também ter o óculos, né? Precisa ter o óculos e o bebê. O óculos e o bebê. O óculos ainda é um limitante para a nossa realidade, né, de países em desenvolvimento e para os países subdesenvolvidos também. Mas eu acredito muito que essa tecnologia ela vai avançar e que a gente consiga, num futuro bem próximo, colocar isso no celular. Entendi. E o celular ser uma maneira dessa pessoa ter acesso a essa tecnologia. Esse é uma das aplicações, né, que o avatar ele já imediatamente pode ser apto a fazer sem regulamentação, né? Hoje a gente tem, é como um modelo educacional mesmo, sem fronteiras. Uhum. E a única coisa que bloqueia você de, vamos dizer assim, subir esse degrau, de passar do bebê simulador para um paciente, é essa parte de regulamentação, é isso? Isso. E isso é bem importante. Porque imagina só, vamos mudar um pouquinho a outra possibilidade que esse avatar vai ter, que a gente já está trabalhando nela também no projeto, que é holoportação. O que é holoportação? É quando o seu avatar, né, a sua imagem holográfica, ele vai para outro lugar e encontra a outra pessoa com a imagem holográfica dela em outro lugar. Então, imagina a gente aqui, nesse estúdio, e holoportando com o nosso avatar para um hospital em outro estado ou em outro país, ou nos Estados Unidos, por exemplo. A gente vai estar lá, a gente vai estar vendo a sala, a gente vai estar vendo passo a passo do que está sendo feito, da cirurgia. Aí vamos imaginar que seja um paciente real. Nós temos algumas limitações nessa holoportação. Uma delas é a conexão. A conexão tem que estar excelente. Então, vamos imaginar que os dois países têm um 5G e a gente consiga fazer essa comunicação. Quando eu falo essa comunicação, imagina o professor. E agora, de novo, o professor Worf está holoportando, mas ele tem que estar, na hora, conectado. Imagina ele aqui, observando uma cirurgia. E orientando, de uma certa maneira, a realização dessa cirurgia. Quais são os desafios que nós temos que enfrentar? Nós temos um delay aí de alguns segundos, 2, 3 segundos, por causa da velocidade da luz. Então, a gente vai ter um delay de transmissão dessa informação. Na cirurgia, esse delay é importante? Demais. Então, imagina só, se ele está vendo uma imagem com delay de 2 segundos. Ele pode orientar algo
Foi 2 segundos atrás. Que foi 2 segundos atrás, e que o cirurgião interprete de outra maneira, e ele pode não enxergar uma estrutura que apareça 2 segundos depois. E então, essas implicações de teleorientação com a presença real, que é a holoportação, ela ainda tem que ser muito bem estruturada. E só o 4G, o 5G, etc., funcionaria para isso. Você, por exemplo, tem um Wi-Fi de alta qualidade, né, no seu hospital e onde você está holoportando, não funciona? Tem que ser essa tela? Não, é por causa da conexão mesmo, né? Entendi. Porque o 4G e o 5G não sei explicar em termos físicos, né? Mas é a conectividade. Então, o Wi-Fi, ele na verdade é essa conectividade 4G. Uhum. Não sei explicar, gente, meio engenheiros aí, né? Não, Vou até é falar que bobagem. eu mas, gosto assim, muito desse assunto, por isso que eu perguntei um monte, É, então então- fica assim... Mas foi uma dúvida É, que também porque tive. eu Aí fico os pensando, engenheiros não, me mas, pô, explicaram mas assim, não, minha o querida, 4G não mas é funciona muito bem, e o 4G, de Wi-Fi? qualquer maneira. Não, mas é que, assim, o 4G é essa conectividade satélites, né? Agora, o Wi-Fi é a mesma coisa, né? Eu não sei te explicar. É o tipo da conexão. É o tipo da conexão. O 5G É. é como se fosse outro tipo mais avançado que vai vir. É. Aí, ó. Ele já Largura de auxiliou a banda. gente. Tá aqui com Que aí eu o já não técnico sei. aqui, não sabe de nada. É isso. Mas ele precisa estar 5G os 2 lugares, porque aí a gente não vai ter esse problema de conexão. Mas é algo que precisa ser muito bem regulamentado, né, gente? Especialmente na área da saúde. Mas isso é Acho muito que interessante, porque é como você falou, você falando, a gente vai imaginando muitas coisas, né? Primeiro, essa questão de você imortalizar, né, os professores. Né? Você pode assistir ao 3D ali, tamanho real, um professor que já faleceu, né, dando uma aula, fazendo uma técnica cirúrgica. Isso é incrível. E pensando até no futuro mesmo, você imagina você conseguir transmitir ao vivo na cirurgia e você tá com o seu avatar dentro daquela transmissão ao vivo, né? Então, às vezes você não precisa nem fazer o 3D do negócio. Você vai estar Exato. dentro da transmissão ao Você vivo, vai tá na verdade. Você vai estar vendo a imagem ao vivo ali. Acompanhando em tempo real. É isso, o avatar vai estar lá naquele... Com certeza vai ter que ter uma captação 3D, né? Já existem câmeras 360 graus, mas você vai conseguir estar naquele ambiente ao vivo, né? Nessa Então, tecnologia holoportar a gente já consegue holoportar no ambiente. Então, se o avatar chega aqui, ele vai ver a gente do jeito que a gente está. E uma dúvida também que surgiu. Esse óculos, eu vejo, a gente tem algum acesso a alguns óculos desses de realidade aumentada, né, realidade virtual. Eles às vezes ficam escuros, você não vê nada em volta, né? Esse óculos que a senhora está projetando e tudo mais, ele dá para você ver, como se você colocasse essa pessoa no ambiente. Você opera. Como Igual, óculos. isso. Essa prova de conceito que eu fiz, a gente opera. Você está no ambiente. Você só tem o professor ali do seu lado. É como se fosse uma pessoa que foi colocada aqui do seu lado aqui. Eu tô vendo você e tô vendo essa pessoa também, só que ela não tá aqui, é isso? Exato. Só que ela não está aqui de uma certa maneira. Porque se você É. olhar... Tá, né? Por isso que eu queria trazer, pra vocês entenderem. Mas Porque é. parece que tem uma pessoa aqui. E todo Eu mundo quero que fez os muito ver, testes... fiquei alucinado aqui. Não, e ela te olha. Ela te olha. Tipo, no caso, era eu mesmo. Mas, assim, era muito doido. Porque Mais você vai doido fazendo ainda. vários... É, muito doido. E tem o mesmo jeito que o meu. É muito impressionante. Sabe? Até o jeito. Eu falei, gente, eu tô meio horrorizada aqui. Porque é muito igual. Muito igual. E as pessoas estavam fazendo os testes da equipe comigo. A gente saiu no final, antes de fazer o dia da prova mesmo, de conceito, a gente estava todo mundo conversando, aí o pessoal falou, gente, mas não é doido, porque parece que tem uma pessoa. Sim. Depois que a gente terminou, desligou, tirou o óculos, né? Parecia que estava faltando alguém. Mas esse alguém era o avatar que não existe. Não existe assim, né? Entendi. Real. É muito Interessante. doido. É um mundo à parte mesmo, é uma coisa meio Black Mirror, mas veio para ficar. E vai chegar, vai acontecer, já está acontecendo. A gente já consegue abreviar e fazer com que isso, né, seja usado, essa tecnologia seja usada cada vez mais para o bem. Né? A gente possa abreviar distâncias, reduzir gaps educacionais, gaps de formação, eternizar professores. Acho que isso vai ter um impacto muito grande no futuro próximo. Essa história de eternizar professores é fantástico. Assim, todos os podcasts que a gente teve aqui, até todo mundo comentou do Houghton, né? Imagina se ele tivesse sido eternizado nesse sentido, você tá
Ah, mano, todo mundo Vendo queria ir lá dissecá-lo. pro negócio. Queria ver ele Mas dissecar. Eu foi queria que ele me pioneiro, né? instruísse a dissecar. Ele já e tudo deixou mais. aí um almanaque 3D de É. anatomia, né? Ele já foi pioneiro, muito pioneiro. Já foi muito pioneiro. Um outro professor, James Goodrich. James Goodrich foi um professor que orientava a separação de gêmeos siameses. Ele faleceu na primeira semana do Covid, assim, março, né? Foi uma das Isso aí maiores eu não perdas conhecia. e com Ele é Covid. americano? Americano. Ele tinha separado 50 gêmeos. Inclusive era um ano que 50 gêmeos no mundo. É a maior experiência mundial. Ele saía viajando, né? Atrás dos A galera pacientes. ia Esse chamando realmente ele. ia atrás dos mundo, pacientes. literalmente todo mundo convidava. Porque a experiência dele, assim, era algo, sabe, incomparável. E eu tive o prazer de acompanhar a cirurgia do professor Benício, em Brasília, na separação das siamesas. E ele estava lá. E a orientação dele, com a experiência que ele, né, tinha de N casos, foi fundamental. Então, professores como ele, por exemplo, nossa, imagina, se você consegue gravar, se você consegue, né, tivesse isso há anos atrás, e conseguisse capturá-lo e conseguisse fazer algumas perguntas para alimentar esse avatar com dados de inteligência artificial, né, que são questões que poderiam ser respondidas hoje. E então, essas cirurgias, com certeza, elas são documentadas em termos de artigo científico, né? A grande maioria delas. Mas em termos Isso. de vídeo, tem alguma documentação em termos públicos, assim, por exemplo, desses casos que ele operou? eu acredito que sim. Eu acredito que deva ter. Deva ter, sim. Porque eu acho que isso até é um futuro, né? Já está acontecendo na especialidade cirúrgica, né? Você ter uma divulgação de artigo científico na forma de vídeo, né? Isso. Né? Já existe na neurosurgery, né? E, na verdade, tem muitos casos que você aprende muito mais no vídeo do que lendo, né? Com Principalmente certeza. técnica cirúrgica. Você lê a técnica, você Com vai, cara, certeza. o cara faz isso. É. Ainda vê o vídeo, acabou. Você vê o vídeo, você entendeu. Então, isso como mostra a importância, isso mostra muito a importância da nossa visualização tridimensional no aprendizado cirúrgico. Exatamente. É fundamental. Fundamental você ter essa ideia. E eu acho que a evolução da medicina vai ser um pouco nesse sentido, né? Você agora vai ter artigos em 3D, já imaginou? Né? Holográfico. Holográfico. Você né? projeta e vem ali a holografia da anatomia. Acesso occipital transtentorial. Que estruturas que eu tenho na minha frente? O que eu tenho que prestar atenção? Sabe? Vou girar esse cérebro. Na hora de isso a gente colocar já o artigo, tem. coloca o artigo e faça o upload do holograma. Exato. Você tem que fazer o... Mas já tem alguns aplicativos, inclusive, que fazem isso para você, de posicionamento do paciente, né? Onde você coloca o paciente na posição, legal. você roda a cabeça do paciente, você vira ele, faz posições, e depois que você faz essas posições, você consegue até saber um pouco mais de aonde você vai adentrar. Tem alguns aplicativos que estão começando engatinhando nessa parte aí de querer botar a realidade virtual no meio. Mas são poucos acessos, principalmente um pterional, para você saber como, se você vira mais o cérebro ou vira menos para tal aneurisma e tudo mais. Mas é algo que é fantástico. Se você tivesse planejamento antes da cirurgia, acabou, você não precisa de mais nada. Né? E essa visualização tridimensional, ela é fundamental para nós, né? Cirurgiões. É importantíssima. Sim, você elimina erros que... No meio da cirurgia, você pensa, putz, se eu tivesse virado a cabeça um pouquinho mais aqui, Exato. caramba, eu não tava isso aqui me atrapalhando. Né? Ou a anatomia do paciente é um pouquinho diferente, que se você Verdade. percebe isso antes, você muda toda a sua técnica. Né? Verdade. Com certeza. E, doutora Gisele, a gente falou muito sobre neurocirurgia, sobre muita área acadêmica, mas o extra neurocirurgia. Você falou que pedala muito indoor, já pulou de asa delta, nadou com tubarões. Me fala um pouco sobre essa vida extra neurocirurgia e o que é que você faz de hobby no dia a dia, fora a neurocirurgia. E quando você arrumou tempo pra fazer tudo isso também? É verdade. Um pouquinho desafiador. Então, eu gosto muito de pedalar, mas indoor. Eu pedalo na Velocity, amo pedalar. Com qual frequência? Vai toda semana? Então, antes eu tinha uma frequência maior, de 3 vezes por semana. 3 vezes? E cheguei a ser, assim, até atleta, né? A gente pode falar. 3 vezes 3 tá vezes ótimo, no né? indoor, de bike, Maravilhoso. e é bem puxado, né? 1 hora direto ali, né? É 1 hora e é alta performance. Agora eu tô vendo já, porque tem a possibilidade de você ter a bicicleta em casa. Então, isso tá brilhando meus olhos, tô indo atrás. Mas aí tem que comprar também toda a estrutura, né? Iluminação, o som, porque é todo tudo um diferente, aparato. a balada, lá, né? Não é a mesma, eu acho, na mesma experiência. Eu consegui usar
recentemente, quando eu fiquei nos Estados Unidos, a Peloton, que é um sistema que você tem uma tela na sua frente, você entra na aula, tem aula ao vivo, você interage com o professor, você mexe a bike de acordo com a frequência da aula. Americano. É muito legal. Criaram isso E na a pandemia, pandemia. eles devem ter ficado loucos com isso. E funciona. Que aí você consegue pedalar todos os dias. Porque você coloca na sua rotina e você... Ah, Se sua for uma casa tela acabou, boa é? mesmo na sua... Nossa, é boa. É boa. Essa vale a pena. E você coloca a música no último volume no negócio, né? No seu Você ouvido, sente que tá acordar o prédio realmente na inteiro. aula, né? É muito legal. E tem essa proposta já no Brasil, eu quero até experimentar, que eu acho que facilita muito na nossa rotina. Ultimamente eu não estou conseguindo nem ir no estúdio, nada, porque eu gosto muito dos professores, mas não estou conseguindo por causa da correria do dia a dia, mas preciso voltar, que é fundamental fazer uma atividadezinha, né, física. Então, e esportes radicais, gosto bastante. Então, assim, fiz algumas loucuras aí mais jovem, né? Hoje eu não sei, mas pular de asa delta foi muito legal, foi uma experiência incrível. Foi onde? Foi no Rio, No Rio? na Pedra da Gávea, foi muito legal. Mergulho, eu gosto bastante Você falou que também. já mergulhou no Havaí? No Havaí. No Havaí, mergulhei em Porto de Galinhas também. Eu Mas gosto bastante. Chegou a mergulhar naquelas gaiolas lá no Havaí, não? Então, no Havaí eu mergulhei com tubarões, mas aí o mergulho com tubarão, ele não é mergulho com cilindro. É igual a Noronha, com snorkel só. Com snorkel, você desce na gaiola e ficam os tubarões ali em volta, porque eles estão esperando a comida. Ah, é? É. Você fica na gaiola Exato. e os tubarões do Na lado. gaiola. Mas naquela gaiola Não, que a gaiola ela passa- fica meio, mais ou menos, um pouco fora d'água, né? Porque você tem que respirar, Fica um né? pouco fora d'água. Mas os tubarões ficam tudo... Sério? Vários, eu tenho um Caraca. vídeo, é muito legal. Caraca, E aí deve ser você muito desce, e é muito legal, porque os tubarões descem em espelho com você. Então você tá descendo, você mergulha, e eles vão descendo junto com você. Tem um vídeo que é muito legal. Caraca, você Eles vão te imagina olhando, mesmo. assim. Sabe por quê? E você vai E a bem gaiola é cedo. grande? É grande. Cabe muitas pessoas, né? Pra você não ficar São também 8 tão... pessoas, eu acho, só. Não é Ah, entendi. muito grande, não. Mas assim, Mas dá um são pouco as. de- Depois que teve um acidente, aí eu Porque confesso teve um que eu tubarão fiquei... entrou, não foi? Entrou e quase Foi pegou. nesse tipo de gaiola? Foi Foi nesse tipo. Swim with Sharks. É, porque eles têm esses programas, porque você desce a gaiola com as pessoas dentro, e aí. Ah, tá. Legal. O cabelo tá. Tá. O cabelo tá horrível, gente, tem que me falar. Jesus, não pode ficar desaplaudida. Já basta na vida, né? Então, e aí, assim, você vai, desce com a gaiola, com as pessoas dentro. E aí, os tubarões, eles ficam em volta, porque eles estão numa área de alimentação. Numa hora que... E é só tubarão branco. Aí você já Mas não só aqueles sei. tubarões grandes. Enormes, eles são bem grandes, é bem legal, assim, porque é bem adrenalina mesmo. E você olha e fala, nossa, que legal, olha, são tubarões de verdade, são muitos, porque eles ficam esperando alimentação e você vai bem cedo, assim, antes das 5 da manhã, eu lembro que, tipo, é um negócio Mas já tá bem claro. doido. Vai à Não, noite, ainda né? não, tá à noite. Você vai, tá noite? de noite. À noite. À noite? Aí você E chega aí e tá de dia, né? começa a nascer o sol. Mergulhar na noite não tem como. Aí é a hora que Não você tem como. desce. Aí você À vai. noite. É bem legal, é uma experiência incrível, assim, é muito legal em termos de adrenalina. Desce com você e aí você tem essa visualização. E eles ficam 360 rodando em volta da gaiola. Então tem aí desce uma câmera e a câmera filma essa experiência e é muito legal. Então são alguns minutos, você tem essa proximidade com os animais. Deve ser muito legal. Eu sou É fissurado muito- nessas coisas. Não, é muito legal. É difícil descrever. E minha mãe me mata, né, com todas essas experiências, porque, nossa, no dia que o tubarão entrou na gaiola, porque ele entrou e quase pegou o instrutor. Mas não pegou. Não Nossa. pegou, assim, mas quase, né? Foi muito. Ela me mandou várias vezes essa reportagem viralizada. É a cara da Olha minha que mãe fazer absurdo isso. e tal. É, minha mãe, cara de mãe, né? Ela ficou super brava quando soube, mas ela sabe só depois. Agora não, agora eu estou mais velha, já estou mais consciente dos riscos, mas na época foi muito legal. Outra coisa que eu fiz muito joia foi um safari. Aí tinha um carrinho, foi na África, e aí tinha um carrinho, e foi muito legal, porque assim, a gente achou que fosse uma encenação, porque nós estávamos andando com o carrinho, várias pessoas e tudo mais, e aí vieram 2 elefantes. E a gente, uau, elefantes! E já tínhamos passado pelo leão e tal, já tínhamos, né? Todo mundo já tinha explicado os riscos, não é para sair e tal.
E quando a gente viu os elefantes vindo, né? Os elefantes estavam vindo e correndo em direção ao carrinho. A gente achou o máximo. Nossa, olha que legal. Eles estavam se aproximando bem rápido. E estava todo mundo filmando e, de repente, o motorista arrancou com o carrinho. E a gente percebeu, a gente achou que fosse uma encenação, que era assim mesmo, que esperavam os elefantes se aproximarem do carro para daí ele correr, dar aquela impressão que o elefante... Mas não, depois a gente descobriu que realmente eles se aproximavam demais e o motorista teve que arrancar com o carrinho. Eu tenho esse vídeo também, que todo mundo sai tremido, porque caiu, metade do carrinho caiu, porque ele arrancou de uma vez. E o elefante estava bem perto. Porque na hora de brincar e na hora de... Ele pode... Bater no carrinho, derrubar tudo. Bater e derrubar todo mundo. Essa foi uma experiência legal também. Caramba. De animais, eu gosto dessa parte. E Roma? Roma é uma cidade que eu acho muito legal. Você morou 4 meses lá. Isso. É uma cidade muito histórica, né? Você vê todo o detalhe, pelo menos a Roma ali, que os turistas vão, né? Porque tem uma Roma mais nova, né? A região mais nova de Roma. Mas aquela região mais central, vamos dizer, mais antiga de Roma é muito legal. E como é que foi essa experiência de morar em Roma 4 meses? Foi muito legal, fui muito bem recebida. Os italianos são extremamente receptivos. Então, mesmo não sabendo muito do idioma no começo, ficava até meio perdida, porque era muita informação, eles falam muito rápido. Mas depois, super bem recebida, mostravam a cidade, muito acolhedores. Eu tenho grandes amigos da época, que são amigos até hoje, assim. Né, que a gente teve uma proximidade muito grande. Então, foi uma experiência incrível em todos os sentidos. Conheci Roma, né, Vaticano, você ter essa experiência mais próxima, você conseguir entrar, você conseguir entender, né, o peso da espiritualidade, como é forte, como o Vaticano tem uma magia que é incrível, independente da religião, vale muito a pena conhecer. Outros lugares eu viajei lá, assim, para conhecer Veneza, e tudo na aventura, viu, gente? Porque não vai achando que eu tinha dinheiro, não tinha dinheiro para nada, era um sufoco, fiz um monte de plantão antes de ir, vamos falar vida real, né? Porque lá tudo era custeado, não tinha nada de bolsa. Não, nada de bolsa. Tudo custos próprios, então é realmente... E tem uma coisa interessante, né? Vida bem real. Fiz um monte de plantões, um monte como clínica na época, para poder financiar a ida. E na época o euro estava 1:3. Caramba. Então não era tão terrível igual. Bom. Mas tudo era caro também. Então era difícil, né? Para 4 meses, foi um pouco desafiador. E eu voltei, eu tive que pagar todos os plantões. Todos os plantões, que eram, né, teoricamente eu tinha que fazer, eu tive que pagar. Então eu voltei ainda com dívida de plantões. Plantões que eu digo plantões da residência, não remunerados. Entendi. Mas não pagar nada mais de dinheiro, Não, só tinha tem que pagar fazer um plantão. Só fazer não. Tá. Vamos supor, 4 meses de plantões da residência que você tem que 4 meses pagar. somados. Imagina, você tinha um X plantões, aí quando você volta, você tem 2X. Inclusive, tem um amigo nosso que tá devendo também. Mandar um abraço pra ele. Então, eu adoraria ter ficado devendo, mas paguei todo mundo. Mas esse foi o lado chatinho da viagem, mas deu certo, valeu a pena. Eu pagaria tudo de novo. Essa história da Asa Delta, que você falou, não, pulei de Asa Delta, não sei o que, tudo mais. Quando eu tinha uns 7, 8 anos por aí, eu era de Peruíbe, né, no litoral sul de São Paulo. E quando eu ia para Santos, meus avós sempre moraram em Santos, eu passava em São Vicente. São Vicente tem um morro que a galera salta de Asa Delta. Toda vez que eu passava lá, eu adorava, fissurado nisso. Falava pra minha mãe, quero saltar de Asa Delta, não sei o que. A minha mãe falava, quando você tiver 12 anos, eu vou te levar para saltar de Asa Delta. A sua mãe te falava? Minha mãe falava. Mãe, Sério? ouça isso. Ela me falava. E ela fez uma promessa pra mim, inclusive. Falou, não, quando você tiver 12 anos, a gente vai. Porque eu enchi o saco dela, eu quero ir. Tipo, 12 anos não fui, 13 anos não fui, 14 anos não fui. Até hoje eu nunca fui, eu tô Você com não 28 foi? anos. Exatamente isso. Gente, precisa Aí quando eu ir. fiz os meus 18, eu falei pra ele, ó, mãe, esquece, eu não quero mais pular em São Vicente, não. Eu quero ir lá no Rio de Janeiro, no mínimo. Então, aí minha mãe vai ver isso aí, ela vai também, tá sendo cobrado nesse momento, eu preciso ir. Nossa, tem que ir. Você sabe que uma coisa que eu fiquei maravilhada desse passeio de Asa Delta, porque é uma visão do Rio de Janeiro que Exato, cara. não tem como você descrever. De tão lindo que é, lindíssimo. E na hora eu pensava na minha mãe, pra ela estar lá. Foi a primeira coisa que eu falei pra ela, que ela tinha que pular, porque é muito lindo. É uma vista assim que você não tem
de nenhuma outra maneira. É lindíssimo, vale a pena. A ideia é ela pular comigo, não é ela pular sozinho, não. É junto isso. comigo. Ela tem que ir. Tem que Ela ir, tem que. com Você vai como certeza. instrutora, ela vai em outras da Delta, mas vocês têm que ir, porque é lindo, lindo, vale a pena. Deve E a ser sua mãe é fenomenal. corajosa? Ela sempre Ai, foi essas mãe! coisas de aventura, ela sempre foi comigo. Ela apoia mãe todas essas precisa- doideiras minhas precisa também, que ver. eu adoro essas coisas também. Ela vai Aí, junto. Tem que ser, tem legal. que ser assim. Muito bom, doutora Gisele. A gente está chegando ao fim do nosso podcast. Queria agradecer a sua participação. Realmente foi um papo Obrigada, menino, foi muito legal. enriquecedor. A gente é muito grato. Hoje a gente está no 5º episódio, né? Fica aqui Oh, que honra! aberto a quem quiser participar do nosso podcast, do SOS Neurocast. Está aberto para quem gosta de neurocirurgia, quem ama neurocirurgia, quem gosta de falar sobre neurocirurgia. Como a gente fala, neurocirurgia dos bastidores, né? Dos corredores de congresso. Queria convidar também todo mundo para o CEBAM, que vai acontecer, que é o Congresso Brasileiro de Atualização em Neurocirurgia. Fiquei muito feliz, vão ter 2 convidados muito especiais que eu gosto, que é o Spätzle, Uau! que ele vai vir, e o Aaron Cole, aquele que... Uau! Eu acho que ele foi um grande transformador na neurocirurgia, porque eu acho que uma das formas de educar é principalmente você mostrando essa questão dos vídeos, né? Ele tem aquele site do Neurosurgical Atlas, que é incrível para quem gosta de ver os vídeos, as técnicas cirúrgicas de outros lugares, até para você até se julgar e julgar como é que eles estão fazendo, é bem legal. E eles vão estar aqui no CEBAM, parabenizar o pessoal da SBN que está organizando o CEBAM também, que eu achei a programação muito boa, e os convidados também que estão vindo muito, muito bons. Excelente. Eu, infelizmente, não vou estar em São Paulo, por isso que eu não vou poder participar, com peso no coração, mas, assim, muito legal. Eu vi a programação, tá linda. Gostaria de parabenizá-los pela iniciativa. Eu amei essa estrutura, amei a ideia de vocês, porque eu acho que é uma forma gostosa dos residentes entenderem sobre neurocirurgia, entenderem outros aspectos, né? Entenderem que a gente pode até parecer bitolado, mas a gente não é, né? Tem vida além da neurocirurgia, então, para os alunos de medicina, para as alunas que pensam em fazer, vão fazer, é uma especialidade linda, conheçam a especialidade. Essa é até uma mensagem que eu acho que seria muito legal, que vocês já estão fazendo isso, né? Então, assistam as entrevistas com vários tipos de profissionais, acompanhem as pessoas nos plantões antes de optarem pela neurocirurgia. Entendam meio a rotina, entendam se é isso mesmo que vocês querem, e a partir do momento que decidirem, vão até o fim, porque vale a pena. Show de bola, doutora. Agradeço muito a sua presença hoje aqui no 5º episódio com a gente. Realmente foi muito bom saber toda essa sua história na neurocirurgia, essa parte de tecnologia, de avanços, cara, assim, fantástico, fenomenal. Sou encantado por isso. O Caio sabe, eu sempre sou muito entusiasta disso, realmente, para mim é fantástico, e o SOS tem essa ideia também de levar para a cidade a vida do residente. Eu acho que você está fazendo isso de maneira fantástica, não tem nem como dizer. E diria para a senhora que realmente acho que a gente pode aliar forças aí, porque isso tem tudo para ser algo muito bom para ensino da neurocirurgia, e é o que a gente sempre visa, ensinar a neurocirurgia de algo de um jeito diferente, de um jeito como não é ensinado em outros lugares, e de um jeito prático, como sempre digo, prático e direto ao ponto. Você precisa fazer a cirurgia assim, é assim que você vai fazer, é assim que a gente vai ensinar a fazer. Muito bom. E eu me identifico muito com a doutora Gisele, pegando que eu lembrei agora. Essa questão que você falou da inovação. A gente vai lançar um aplicativo do SOS Neurocirurgia, que é o primeiro aplicativo de questões em neurocirurgia. Residente, ele para se formar neurocirurgião, ter o título, ele precisa passar por 7 provas, né? São 5 a cada ano, mais a prova oral, mais a prova teórica. E uma forma de ele treinar é com questões, né? Todas as formas de questões. Então, a gente vai lançar nos próximos meses o aplicativo, já está nas fases finais. Uau, parabéns, que incrível! E até falando nessa questão que a gente é realmente... Tá indo. A gente é entusiasta, né? A gente é muito entusiasta nessa questão de educação e tecnologia. Quando começou a falar de metaverso, NFT, o Cezinha mandou já 2 imagens, fiz 2 NFT pro SOS Neurocirurgia. Eu tenho os NFTs no SOS Neurocirurgia. E ele já fez os NFTs, né? Tá pra vender até. Gente. $5, se não me engano, né? Tem lá publicado, nem lembro qual é o valor lá, mas a galera que dá um leilão. Mas assim, ele fez uma viagem arte no plantão, fiz uma arte mirabolante de um aneurisma, assim. Eu falei, cara, mas ficou legal. Tem que ter um NFT do SOS. Tá certo, é isso aí. Porque quando você começa a entender, né, e para que lado vai, você começa a ver a aplicabilidade daquilo, né?
E você prospecta. E você prospecta. Às vezes você pensou naquilo para uma coisa, mas aquilo lhe abriu o conhecimento para outras coisas, né? E aí você vai formando porque as coisas vão evoluindo. Então, o SOS também é totalmente... A gente é totalmente aberto para essas iniciativas. Vai ter sempre um espaço aberto aqui. Espero que não seja o primeiro. Obrigada. Eu amei a Que experiência. traga também aquele outro professor que eu conheci, qual era o nome dele? Que Professor Steven. Steven. muito legal. Para trazer experiências. Com certeza. Na época do Seban também eu vou convidar os convidados internacionais. Inclusive, vou deixar a mensagem aqui depois para traduzir para o inglês para convidá-los, tanto o Aaron como o Spätzle, Isso é para vir legal, aqui. hein? E é isso, a nossa ideia é o máximo que puder divulgar o trabalho do SOS Neurocirurgia, o máximo que puder divulgar para quem gosta de neurocirurgia. A gente quer toda semana trazer convidados que tragam histórias que inspirem outros residentes. Nosso público principal é residente de neurocirurgia. E quanto mais a gente conseguir inspirar, mostrar a realidade dos serviços, a gente vai começar a trazer residentes para falar de cada serviço, como é, até para as pessoas escolherem o serviço antes de vir participar. E o SOS é totalmente aberto para todo mundo, para que gosta de neurocirurgia, para vir participar. E fica meu muito obrigado, doutora Gisele. Muito obrigada a vocês. Parabéns pela iniciativa. Show. Muito obrigado, pessoal. Finalizando, então, o último episódio. Desculpa. O 5º episódio. O último não, esquece essa coisa aqui, não é nunca o último. 5º episódio do SOS Neurocast, seu podcast de neurocirurgia. Muito obrigado, doutora Gisele, mais uma vez. Obrigada. Valeu, galera. Tchau.